Você usa o seu maior superpoder? Você usa um superpoder que o universo te deu, que Deus te deu? Pois se você não usa, você está desperdiçando oportunidade de ter uma vida mais leve, mais feliz, mais plena, mais criativa. E que poder é esse? Eu sou Adriana Bandeira e eu ouso ser a sua guia, sua mentora nesse caminho da criatividade. E mais especificamente da criatividade sagrada. Isso. Bom, por que tanta gente fala de criatividade? Eu não sou uma pessoa criativa, eu nem sabia que eu tinha esse superpoder, e até eu tenho, mas eu não uso muito não. Se você não usa, e se você acha que é criativo, mas não coloca as suas ideias, né, a sua imaginação em ação, você está desperdiçando o seu superpoder. Eu comecei a estudar criatividade por causa dos meus alunos. Eu sou professora, trabalho com crianças, adolescentes e adultos. Era muito comum eu ouvir durante anos, né, que umas pessoas eram criativas, outras não. Ou todo mundo era criativo quando criança, mas quando ficava adulto, uns perdiam esse talento e outros continuavam. Bom, se todo mundo é criativo, por que alguns perdem? Eu não via sentido nisso, mas é como eu aceitava. E aceitava também, muito contrariada, quando alguém dizia assim: eu tenho ideia, mas não sei como fazer. Dá para a Adriana, que a Adriana sabe, a Adriana é criativa, para ela é fácil. Criatividade envolve trabalho, envolve força de vontade. Apesar de que a pessoa que usa muito esse superpoder, ela consegue ver o que ninguém vê. Ela vê uma oportunidade onde as pessoas passam batido assim. Então parece que é fácil. E como eu posso ativar esse superpoder? Você precisa ter uma nova mentalidade. Você precisa entender o que é um processo criativo. Nesse primeiro vídeo, eu vou falar do nascimento, como é que o homem sempre usou, essa maneira que o homem tem de usar, que ele esqueceu, que não começou, enfim, deixou de lado, mas que é preciso usar hoje mais do que nunca. Eu comecei a estudar criatividade por causa dos meus alunos, mas foi um vídeo que me chamou muito a atenção para esse assunto também. Foi um vídeo que eu assisti do Murilo Gun sobre as 4 habilidades do futuro. Em 2015 que eu assisti esse vídeo, eu não vou me esquecer. Esse foi um ano muito marcante na minha vida como profissional. E foi um ano que eu percebi a grandiosidade do mundo digital. Um pouco tarde, eu sei, mas foi. E nesse vídeo, o Murilo Gun falava, né, dos artigos que estavam saindo, falava sobre vários autores, especialistas, ele contava a história da criatividade e falava que era uma habilidade que de mais importante porque o mundo estava mudando, o mundo está mudando, o mundo está em mutação, o mundo mudando muito rápido. Algumas profissões iam acabar, não iam ter mais, outras profissões novas iam surgir. A inteligência artificial ia dominar o mundo, e o que queria fazer a diferença entre o homem e a inteligência artificial era justamente a criatividade, né? Então ele falava isso de uma maneira muito gostosa de ouvir, muito bacana, que nos fazia realmente pensar. Eu fiz os cursos dele, eu fiz tanto reaprendizagem criativa e fiz criando crianças criativas. Foi o primeiro que eu fiz por causa dos meus alunos, porque eu ouvi os meus alunos falando que não eram criativos, eram crianças e adolescentes. Eu falei, como assim não são criativos? Não, eu não entendia, não aceitavam isso, né? Então eu falei, não. E aí eu fiz primeiro o cri, depois eu fiz o reaprendizagem criativa. E eu comecei a estudar, eu não parei mais aí, eu comecei a ler os autores que ele havia indicado, comecei a ler outros, fiz outros cursos para poder entender melhor essa habilidade. E eu cheguei à conclusão de que é um superpoder, sim, e que as pessoas menosprezam.
até alguns estudiosos da própria criatividade. Reduzindo assim a algo meramente científico, do tipo assim, você aprende, você desenvolve uma habilidade, você conecta os pontos e a criatividade. A criatividade é combinar coisas. O Murilo Gun foi a primeira pessoa que eu ouvia falar no termo combinatividade. Eu não tinha ouvido ninguém antes falar sobre isso, a não ser ele. Hoje eu escuto muita gente falando, mas a criatividade não é só combinar coisas. Criatividade passa pela inovação, né? Passa pela criação mesmo, você surgir algo do zero. E é possível sim. E eu também descobri a criatividade sagrada, que é a criatividade que você faz uma profunda conexão com o divino, com a sua essência divina, e que sempre me moveu, só que eu nunca tinha me dado conta. Para mim era algo extremamente intuitivo, e eu me vi ali. Eu comecei a entender o processo que acontecia em mim e o processo que acontecia com as pessoas, e passei a entender por que as pessoas não se sentiam criativas. E eu resolvi, depois de desenvolver vários trabalhos com os meus alunos, exatamente explorando a criatividade, testei neles mesmo, assim, as minhas ideias, as minhas teorias, e eu resolvi trazer para cá, para o mundo digital, compartilhar com vocês a minha experiência. Mas tanta gente fala, Murilo Gun, né, o papa da criatividade, fala. Sim, mas eu posso contribuir também, né? Admiro demais as pessoas que falam criatividade, e eu quero ser uma delas. Estou aqui para isso. E eu desenvolvi diferentes formas de falar, de me expressar sobre isso. Essa série de vídeos vai ser sobre isso. E eu vou começar do começo. Quando é que o homem pensou assim, nós somos criativos? A verdade é que não se dava muita bola para isso, porque como era algo natural, criar, mas quando a humanidade começou, os cientistas, né, começaram a olhar para como que a pessoa cria? E a gente começou a olhar para trás e avançar que o homem sempre criou. O homem sempre criou, desde os primeiros homens, desde os primeiros núcleos. O homem das cavernas lá, aquele que começou a inventar a roda, né? Como ele inventou a roda, ele deixou sua marca nas paredes das cavernas com as suas histórias que ele contava para sua tribo, né? Para suas crianças. Eles deixaram a sua marca. Esse homem já criava. Quer ver? Olha só. Desde a aurora dos tempos, o homem é um ser criativo. Ele precisava ser. Primeiro, ele criou pela necessidade. Há uma necessidade forte de sobrevivência e também para preencher um vazio existencial. Mas em algum momento da história, ele passou a criar pelo desejo, um desejo ardente de que algo pudesse ser belo aos seus olhos ou que oferecesse conforto. Mas tanto essa ideia pela necessidade e pelo desejo, ela é uma resposta ao seu espírito criativo e criador, espírito que nos trouxe até aqui, agora. Tá vendo? Então, quando uma pessoa diz que não é criativa, ela está negando algo que está lá dentro dela, é um talento adormecido. E ela precisa colocar em prática, ela precisa querer colocar em prática, ela precisa aceitar as suas ideias, ela precisa querer usar esse potencial, ela precisa ver, inclusive, como ela usar isso. Bom, primeiro, por que será então que as pessoas bloquearam a sua criatividade? Porque é um termo muito comum no meio criativo falar. As pessoas que se dizem não criativas, na verdade, elas são pessoas bloqueadas. Elas criaram um bloqueio. E tem uma definição de criatividade que eu acho maravilhosa, que a criatividade é um rio. É um rio que nasce na fonte divina da criação e jorra por meio de nós, até trazer essa ideia para o mundo, na forma de um objeto, de um produto, de uma empresa, de um empreendimento. E o bloqueio criativo é como se você colocasse uma barragem nesse rio. Você rompe assim, você não deixa mais o rio passar, não deixa mais o rio correr. Aí fica aquele leito estéril, sabe? Aquele leito seco, sem vida, não há nada ali, está seco.
E você só está vendo esse leito seco, você não está vendo a água do outro lado da barragem, ali cheia, ali tem vida, ali tem a vida que corre ali, os animais ali, tudo o leito é fértil, mas você não vê, porque a barragem não te deixa ver. E quando você rompe com essa barragem, aí o rio jorra, e de uma total intensidade que você precisa direcionar a sua criatividade. Para que eu quero ser criativo? Para que eu quero usar esse superpoder que eu tenho? Então, vamos pensar primeiro, por que o homem colocou essa barragem? Por que ele se tornou um bloqueado criativo? Veja só. Se todos somos criativos, por que existe aquela pessoa bloqueada, não consegue criar? O bloqueio criativo surge de 4 características. Quando a pessoa acredita que criatividade é coisa de criança, papel, canetas coloridas, adulto tem que resolver coisas sérias. Uma outra característica é acreditar que só existe um caminho determinado pela sociedade que ele nasceu. É por ele que ele segue, sem questionar, sem pensar. Se dizem que é por ali que ele vai. Uma terceira característica é acreditar que somente a inteligência lógico-matemática é a mais importante de todas. Só ela que pode levar ao sucesso. Se eu não tenho essa inteligência, não sou capaz. Por fim, é não acreditar na própria ideia, achar que ela é tola, boba, inútil, ou pior, achar que não é capaz de realizar aquela ideia. A pessoa precisa acreditar que sim, ela tem uma criança interior que ela precisa dar canetinha para ela. Existem diferentes caminhos e ele pode construir o dele. A lógica matemática é um complemento à inteligência criativa, assim como todas as outras inteligências. E se ele teve a ideia, ele é capaz de criar, sim. A criatividade é um superpoder porque ela quebra verdades absolutas. Porque a humanidade está sempre evoluindo. Existem certos dogmas sobre os quais a sociedade vive, e até vem alguém e fala, olha gente, não é bem assim. Vivemos sobre verdades, alguém chega e fala, gente, não é assim. Quer ver uma coisa? Durante muito tempo, se achava que a Terra era o centro do universo, tudo girava em torno dela. Aí veio alguém e falou, peraí, não é assim não. Peraí, não é assim não. É o Sol que é o centro, os planetas giram. Um cientista que teve que desmentir para não ser morto. A humanidade sempre olhou para o alto, buscava no alto as respostas para os problemas do dia a dia. Era nas estrelas, então buscava um entendimento, o universo, os planetas. Nós temos figuras de 3.000 anos antes de Cristo. Como é que eles sabiam que tinham tantos planetas assim? Porque eles olhavam para o céu. Hoje nós olhamos para baixo, nós olhamos para a tela do celular. É ali, o mundo está ali. Nos desconectamos ali. E se você, ao rolar essa terra, me viu e está aqui agora, até assistindo até agora, eu só posso te agradecer. Porque a humanidade está com pressa. A humanidade está no rolar de tela infinito e não olha mais para a natureza. A natureza está lá, ela está aqui. Muitas pessoas se desconectaram da natureza. Nós fazemos parte, né? Se a natureza acabar, nós acabamos, nós morremos. É simples assim. Então, o homem buscava respostas, olhava para o alto e assim verdades iam sendo quebradas, ao mesmo tempo que verdades iam sendo consolidadas. Mas uma pessoa criativa precisa ser flexível, porque quando ela começa a buscar entendimento, discernimento, ela vai esbarrar em algumas verdades absolutas, ela vai quebrar preconceitos. E isso é fascinante, a pessoa começar a ver o mundo sob a sua ótica, sob o seu ponto de vista, e não sob o ponto de vista de um monte de gente que falou para ela que aquele era o único caminho, que era o único ponto de vista. Você começa a entender o mundo por você mesmo, você começa a criar o mundo por você mesmo, sem depender dos outros. Você não segue a vida como um zumbi. A criatividade nos liberta. Não somos mais zumbi, não somos mais marionetes nas mãos de ninguém.
A criatividade é libertadora. E não caio nessa, tudo já foi inventado. Não. Podemos inventar uma nova vida, nós podemos criar nossa própria maneira de existir, nossa própria vida, nós podemos inventar muita coisa ainda, há muito para ser criado, há muito para ser inventado. Somos tão jovens, né? O planeta, nós aqui na Terra, olha a nossa história, olha você, olha o quanto você já viveu, quanto de experiência você tem, quantas coisas você pode combinar, quantas coisas você pode criar e por que não. De vez em quando alguém cria um método de ensino, de vez em quando alguém cria uma máquina totalmente nova. Às vezes, não, totalmente não, porque ela dependia das peças e não sei o quê. Mas é possível criar. É possível, eu quero criar uma máquina X, então eu vou pedir que alguém crie um elemento para usar naquela máquina. Nós usamos realmente todas as referências do passado, eu não estou negando isso, e pelo contrário, eu respeito. Chegamos até ao ponto que chegamos por causa dos nossos antepassados. Nós temos que olhar para trás, reverenciá-los, agradecê-los por tudo. Porque se nós enxergamos mais longe, é porque estamos sobre os ombros de gigantes. Então eles nos deixaram um legado e a partir disso a gente vai criar. Mas o que eu estou dizendo é que é possível criar sim. É possível inovar, é possível renovar, é possível criar um caminho de vida, é possível criar uma vida, uma rotina de vida mais leve, mais suave, mais plena, mais feliz e mesmo assim pagando as contas. Eu estou nesse processo de construção da vida. Eu estipulei a vida que eu quero viver, a vida que eu quero ter, e cada dia que eu vivo, que eu abro os olhos, eu estou nessa construção. Eu vou chegar lá, então eu crio metas para isso. Nos próximos 3 meses eu quero estar como? Nos próximos 6 meses eu quero estar como? No próximo ano eu quero estar como? Eu tenho que trabalhar em função disso. E dá trabalho. Mas isso é criar. Eu te convido então, esse é o primeiro vídeo de uma série, para você entender o que é criatividade e você poder usar esse seu superpoder. Tem uma outra série de vídeos aqui, que é o Baralho da Criatividade, que eu te dou dicas semanais para você, como você pode usar o seu talento criativo, o seu potencial criativo. Acompanhe as 2 séries. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, deixa seu comentário e compartilha com quem precisa ouvir isso aqui. Alguém que está se sentindo muito mal, alguém que está se sentindo muito triste porque não busca soluções. A solução está dentro da gente. Quantas vezes as pessoas buscam cartomantes, buscam oraculistas para buscar resposta e que quando chegam lá, o que muitas falam? A resposta está dentro de você. Aí você fala, meu Deus, eu vim até aqui para ouvir isso, mas elas só estão ali para te apontar. Está dentro de você a resposta, no seu superpoder. Vou ficando por aqui. Se você gostou, me espera. Clica aqui, marca o sininho para você ser avisado quando tiver um novo vídeo do canal. Tanto do Baralho da Criatividade, quanto dessa jornada no caminho da criatividade sagrada. Tchau, te espero no próximo.